Irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Capítulo 17. Lucas 17, versículo 1. A gente cantou que quando a gente ouve a voz do Senhor, o nosso coração queima. E está na Bíblia. Jesus foi conversando com 2 discípulos no caminho, pós-ressurreição, a caminho de uma cidade chamada Emaús, ou um vilarejo. E eles não identificaram que era Jesus que estava conversando com eles. E Jesus expunha o Antigo Testamento, falando sobre como os profetas apontavam para ele. E aí, depois que eles viram que era Jesus, quando os olhos deles se abriram, eles falaram, mas engraçado, o nosso coração ardia quando ele falava. Que palavra é essa que ele tem, de fazer o nosso coração arder quando ele fala? Meu Deus, não é pouca coisa o que a gente tem aqui. Irmãos, Deus tem o poder de chegar no seu coração. A palavra de Deus tem esse poder. É diante dessa palavra que a gente vai se curvar hoje. Vamos ler? Lucas 17, versículo 1 em diante, até o 19, diz assim. Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira, arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, venha agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber? Será que ele terá de agradecer ao Senhor por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse, vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse, levante-se e vá. A sua fé salvou você. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós pedimos que isso que cantamos aconteça no nosso coração. Ele queime de amor por ti. Põe o nosso coração em chamas para Deus. Põe o nosso coração em fervor por ti, Senhor. Põe o nosso coração em devoção, Senhor, por ti. Só o Senhor pode fazer isso. E o teu Espírito usa a palavra para isso. Por favor, ó Deus, não deixe que nada, nenhuma preocupação, não deixe, Senhor Deus, que nenhum peso, Senhor Deus, algo, ó Deus, do nosso próprio físico, uma sobrecarga nas emoções, ou, Senhor Deus, a avalanche de imagens e pensamentos roubem de nós, ó Deus, esse momento de te ouvir,
esse momento de receber a tua voz. Fala conosco, que a tua palavra, Senhor Deus, ela tenha esse sabor do céu para a nossa vida. E a gente possa sair daqui, Senhor, dizendo, Deus falou conosco. Obrigado pela tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesta manhã eu quero dizer para você que o evangelho que você recebeu na sua vida, o evangelho que nós recebemos, esse evangelho, ele reforma os nossos relacionamentos. Talvez você esteja aqui dizendo assim, ou você pode ter pensado na sua vida, olha, está tudo bem o meu relacionamento com Deus, o evangelho, agora o meu relacionamento com os homens eu levo do meu jeito, eu sinto muito. Não. O evangelho, ele regula, ele santifica, ele traz uma nova lógica para o nosso relacionamento com Deus, lógico, porque ele nos ensina que Deus nos criou para que nós nos relacionássemos com Ele. Deus não criou você, Deus não criou a terra, o céu, todas as coisas e o ser humano por outra razão a não ser para a glória dele e para que nós pudéssemos conhecê-lo e nos relacionarmos com ele. Então, quando a gente não vive um relacionamento com Deus pautado na lógica do evangelho, a gente está alguma ponta está solta. E quando a gente não deixa o evangelho regulamentar ou dirigir os nossos relacionamentos com as pessoas, a gente também está fora da regra, fora do caminho, fora daquilo que o evangelho tem para mim e para você. Então hoje, Deus quer fazer a gente lembrar, relembrar como em que ponto o evangelho quer ensinar, ou como o evangelho quer reformar o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o nosso irmão. Tem outras passagens que falariam outras coisas? Sim. Esse texto fala de tudo? Não. Mas o que ele fala, eu e você precisamos dizer, Deus, eu quero que o meu relacionamento com o Senhor seja assim. E eu quero que o meu relacionamento com o meu irmão seja conforme a Bíblia diz. Se não estiver, irmãos, o meu relacionamento com Deus, ou o meu relacionamento com o povo dele, se o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com as pessoas, com Deus, ou com as pessoas dele, não estiver do jeito que a palavra vai mostrar para a gente hoje, há um momento da gente orar e dizer, Deus, me põe no prumo, me põe no ponto do evangelho. O evangelho é saúde para você e para mim. Se ele diz que é por aqui, ergamos as nossas mãos em rendição e digamos, Deus, eu aceito. E eu me rendo. E eu peço poder do Espírito para viver a palavra. É bênção para a sua vida. É saúde para mim e para você. Então vamos ver como o Evangelho, ele nos ajuda. O ideal seria a gente começar o relacionamento com Deus, porque tudo sai dele, mas eu vou seguir a ordem do texto. Então, primeiro a gente vai falar do relacionamento com o nosso irmão, e depois o relacionamento com Deus, mas entendendo que é o relacionamento com Deus que alimenta, que nutre o nosso relacionamento com o irmão. O que o Evangelho diz que a gente tem que fazer no nosso relacionamento com o irmão à luz desse texto? A primeira coisa é uma atitude de cuidado, né? Então, você não ser pedra de tropeço para o seu irmão. Está no versículo 1 e no versículo 2. É inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Jesus Cristo está dizendo que um irmão em Cristo, alcançado pelo Evangelho, vai ter o cuidado de não ser pedra de tropeço para o seu irmão. O que é ser pedra de tropeço para o seu irmão, irmãos? Fazer alguém tropeçar aqui é fazer alguém cair em pecado.
Vai levar alguém a pecar. E a gente pode fazer isso de diversas maneiras. Como? A gente pode fazer isso dando um mau testemunho. A gente pode fazer isso, infelizmente, irmãos, levando alguém ou expondo alguém à tentação. A gente pode fazer isso dando um mau testemunho naquilo que Paulo fala para Timóteo. Olha, você tem que ser um padrão dos fiéis. Como padrão dos fiéis? Padrão é um padrão, literalmente, uma forma padrão. Como? Na palavra, no que você fala, no que eu falo, na maneira como a gente trata. Paulo fala isso para Timóteo, seja padrão dos fiéis na palavra, no trato, no espírito, na fé e na pureza. O Evangelho nivela a nossa vida por Jesus, esse é o problema. O Evangelho não pega o melhor ser humano, ele pega um ser humano perfeito e impecável. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. E Jesus Cristo é padrão na palavra, no trato, no espírito, na fé e na pureza. E toda vez que a gente abre mão de andar em Jesus, na palavra, no trato, no espírito, na fé e na pureza, é o que Paulo fala para Timóteo, a gente pode levar um irmão a tropeçar. E a palavra está dizendo, ai. Essa expressão, ai de quem, é uma linguagem lá do Antigo Testamento que Deus usava para vir com os profetas, dizendo, eu não gostei disso. Não gostei disso aí. Sabe por quê? Você é meu e ele também. Eu sou o Senhor de todos aqui na igreja. E não importa se um está mais forte ou mais fraco, se um está mais saudável ou está menos saudável, se um está em um momento de fraqueza ou de força, um momento de luta ou não, nós não estamos autorizados a não dar um bom testemunho para os nossos irmãos, fugindo de Jesus na palavra, no trato, no espírito, na fé e na pureza. Por isso hoje, irmãos, a primeira coisa que o Evangelho faz é a gente pensar hoje, eu tenho que pensar como eu trato os meus irmãos. Eu não sei como você trata os seus irmãos, eu não sei como você é tratado pelos seus irmãos, mas você precisa pensar. E eu também. Como a gente trata os nossos irmãos na fé. Como a gente trata se a gente põe Jesus para ser o nosso ponto de convergência. E se o Espírito de Deus hoje precisa corrigir alguma coisa no meu coração, na maneira pela qual você trata o seu irmão. E isso daqui é um chão para a gente ir para o próximo desafio no relacionamento com o nosso irmão. Mas hoje o ponto é, se eu e você precisamos ser mais cheios do Espírito Santo para que a gente seja padrão dos fiéis na palavra, no trato, no espírito, na fé e na pureza. Se a nossa palavra ela é adequada, ela não pode ser nem de mais e nem omissa. Se a nossa palavra ela vem cheia de pureza, ou ela vem de um coração que está rompido com o céu, com o Evangelho de Cristo Jesus. Se a minha palavra, se a sua palavra, uns para os outros, ela de fato glorifica a Deus, a maneira de tratar as pessoas por quem Cristo morreu. É aí que está a dignidade da igreja. A gente não respeita o outro porque a gente respeita por uma coisa e ela é nobre. Esse irmão foi criado por Deus. E mais do que isso, esse irmão foi lavado e remido no sangue de Cristo. Ele tem meu respeito, ele é digno. Isso é suficiente para que a gente guarde as nossas reservas e a gente possa dizer, não, peraí, meu irmão, Cristo morreu por você naquela cruz. E se fosse uma pessoa que não chegou ao conhecimento do Evangelho, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ponto. Eu não estou autorizado a fazer nada mais, nada menos do que respeitar essa pessoa como alguém criado por Deus. Ponto. É gente. É pessoa. E quando essa pessoa chegou à redenção, foi lavada e remida no sangue do Cordeiro, muito mais, muito mais. Não, peraí, Cristo morreu por ele.
eu preciso chorar as minhas reservas aos pés do Senhor, na presença dele, diante do altar do Senhor. Eu preciso rasgar o meu coração diante dele. Irmãos, hoje, nós estamos aqui, nós temos reserva com alguém, a gente precisa jogar isso aos pés do Senhor. Porque a palavra de Deus está dizendo que se a gente tem reserva no coração, talvez não é o momento de você falar para a pessoa. Porque ela talvez vai dizer, oi, eu nem sabia que você estava com problema comigo. E às vezes a gente precisa resolver isso primeiro com Deus. E às vezes é só com o Senhor. Às vezes há momentos, porque às vezes tem situações de atrito. E quando as situações de atrito, o pecado se manifesta, ele precisa ser tratado. Precisa ter o tratamento da coisa. Mas às vezes está aí com você, ou está aqui comigo. E a gente precisa resolver isso aos pés do Senhor. E meu irmão, minha irmã, e eu junto, nós aqui, povo de Deus, nós erramos. E pessoas erram com você. E se a gente não for treinado, meu irmão, a buscar o caminho da cruz, o nosso coração vai ser um entulho. E um coração entulhado, ele sufoca o fluir da graça de Deus. O fluir dos rios de água viva jorrando no nosso interior. Ninguém aqui está autorizado a caminhar com problemas com relação ao irmão. O Evangelho nivelou por Jesus. Difícil, né, irmãos? O Evangelho traz luz. Mas o Evangelho quer regulamentar e reger os nossos relacionamentos com os irmãos. E, irmãos, o diabo é sujo. Quando a gente olha situações, problemas, parece que ir a Deus para resolver é uma montanha altíssima de carregar. Mas você fala, não, esse problema eu vou resolver ano que vem. Quando eu me encher mais de Deus, eu vou pegar essa agenda, eu vou pegar isso daqui, e a gente vai jogando, e vai jogando, e vai jogando, até que a gente fala, não, isso aqui a pessoa vai reagir, eu vou reagir, eu não vou aceitar, vai doer dentro de mim, eu vou ter que abrir mão das minhas ideias, eu vou ter que e aí aquilo vai. Mas quando a gente joga aos pés de Deus e se livra daquele fardo, ele fala, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fui perdoar logo? Fardos caem. Pesos saem. Pecado é pesado, irmãos. Pecado é pesado. A nossa carne não aguenta. Então hoje, se você está com problema com o teu irmão, vá ao altar de Deus e diga, Deus, eu preciso depositar diante do Senhor esse fardo. Porque ele não é para você. Ele é para Cristo. É Jesus que consegue carregar a cruz. E a gente precisa andar nele. E ele está dizendo, não deixe que esse pecado, que isso que está no meu coração, ou pode estar no seu coração, que isso que está dentro de nós, e só Deus sabe, não adianta, eu não sei o que está dentro de mim, né? Se Deus não vier trazer luz aqui, talvez você também não sabe o que está dentro de você, não. A gente precisa de Deus para mostrar a gente para a gente mesmo. Que hoje a gente vá na presença de Deus e diga, Senhor, eu quero jogar esse fardo, eu não quero ser pedra de tropeço para ninguém no teu reino. Mas, versículo 3 e 4, a gente também, o Evangelho ensina a gente a se relacionar com o nosso irmão. E ele diz que a gente precisa, irmãos, olha só, duas coisas. Saber repreender alguém e saber perdoar a pessoa repreendida. Então, olha, o Evangelho está dizendo que a gente precisa saber repreender alguém e, ao mesmo tempo, perdoar a pessoa que foi repreendida quando há arrependimento. E a lógica inversa também faz sentido aqui. Se é o caso de eu e você sermos repreendidos, você e eu, nós precisamos aprender a ser repreendidos e a pedir perdão. Dificílimo isso aqui. Difícil falar e difícil de ouvir. Difícil repreender e difícil ser repreendido. Nenhuma das coisas são fáceis, irmãos. Nenhuma dessas duas coisas são fáceis, porque a Bíblia parametriza isso no amor de Deus. Não é repreender com ira, e nem ser repreendido na culpa.
não é você ser um tirano violento, mas é fazer tudo isso no amor de Deus. Por isso, versículo 3 e 4. Obrigado. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Era comum no judaísmo as pessoas terem um parâmetro de 3 vezes. 3 vezes já está bom. Jesus Cristo pega para os discípulos dele e faz o quê? 7. Se o padrão é até 3 é uma medida boa para perdoar, para repreender e ocorrer o perdão, ele eleva. Para mostrar, olha, não é, a gente vive acima, a gente vive na excelência. E, irmãos, repreensão para nós aqui. Quando alguém, um irmão em Cristo, vier nos repreender, a gente precisa entender que ele vem em amor. Ele não vem para dizer, olha aqui, você vai cair, hein? Ou em tom de ameaça, ou no discurso de culpa, ou no discurso... Não é bíblico que um repreende o outro. É que a gente precisa limpar a nossa consciência do que é repreensão. Repreensão é bíblica, é um ato de amor para dizer, meu irmão, por favor, eu estou vendo um abismo ali, e se você continuar nessa, você vai cair lá, meu, e eu te amo tanto, e tua vida é tão preciosa para Cristo e para mim, que eu não quero que você mude a rota, sai dessa. É isso que deve mover o nosso coração quando a gente vai repreender o nosso irmão. É fazer esse irmão mudar a rota, arrepender-se. Arrepender-se é, meu Deus, que caminho, em que direção eu estava indo. Muito obrigado porque você foi voz de Deus que me alertou desse mal. Isso é responsabilidade sua. O pastor, hoje é o dia que o pastor lava a alma aqui. Por quê? Você deve achar que isso é responsabilidade do pastor. Não, a Bíblia está dizendo que isso é uma realidade do corpo de Cristo. Mas eu tenho trauma de irmãos que vinham... Eu sou de uma época que as pessoas usavam a palavra exortar. Quem é mais antigo de igreja vai lembrar disso. E aí vinha tinha umas experiências horríveis, que os irmãos falavam assim, aquele irmão está vindo me exortar, quem é ele para fazer isso? Porque às vezes a postura não acompanhava o princípio bíblico. Era uma postura de soberba, de inquisição, era uma postura de soberba, de falta de amor e até de ódio. E a Bíblia está dizendo que quem repreende tem que fazer isso em amor. Então, se você está com o teu coração inquieto e entende que Deus quer que você traga uma palavra de exortação, você precisa não apenas avaliar a tua tese, mas você precisa avaliar a tua postura. Será que a minha tese, ela flui numa atmosfera, numa postura de amor, do amor de Deus? Se não, guarde ainda para você. Eu estou vendo o perigo, está claro para mim, mas infelizmente meu coração não ama. E se o seu coração não vai repreender em amor, você vai ferir alguém. Agora, isso não te autoriza a ficar esperando 10 mil anos para dizer, o dia que eu amar, eu falo. Se é para falar. A gente precisa hoje dizer, Deus me humilha. É humilhante para quem fala e humilhante. Humilhante não é vergonha. É humilhante, é bênção, humilhação. É a humilhação de Jesus Cristo para o que vai falar e para o que vai ouvir. Os dois precisam ser humildes. Irmãos, isso aqui é uma realidade na vida de marido e mulher crente, de pai e filho crente, de irmão na igreja crente, de líder, liderado, de pastor, ovelha e pastor. Então hoje a gente precisa saber fazer, peraí, eu não posso só também chegar aqui nervoso e descarregar meu nervoso na vida do irmão, dizendo, pronto, falei. Não é pronto, falei. Eu preciso falar em amor. E no amor de Deus. E para isso eu preciso estar cheio do Espírito Santo. E eu também preciso ser cheio do Espírito para saber ouvir. Repreensão é um ato de amor. E qual é o ato de... E com que objetivo a gente faz isso? O arrependimento. O arrependimento é o caminho para o abandono do pecado, irmãos. É muito triste quando eu e você, a gente sabe, às vezes, do pecado do nosso coração e não quer se arrepender. Não, um dia eu preciso, vou pegar essa agenda e não pega essa agenda.
Hoje eu diria dizer, espera aí, eu preciso me arrepender disso, disso e disso. E arrependimento não é tomar consciência. É dizer, chega, eu vou mudar de rota. Acabou. Hoje eu jogo fora coisas que precisam ser abandonadas na minha vida. O caminho para a vida cristã, irmãos, constantemente, para mim e para você, é arrependimento, restituição, perdão e reconciliação. Com Deus a gente faz isso. Às vezes Deus quer, constantemente a gente é levado, a gente é chamado pelo Evangelho para fazer isso na nossa própria vida. Deus, eu preciso me arrepender desse pecado, eu preciso restituir assim, não no sentido de pagar, porque a gente não pode pagar. A graça de Deus é que faz isso, né? Mas no sentido de dizer, às vezes eu tenho que ir a Deus em confissão. Às vezes eu tenho que ir no irmão, no meu próximo, e dizer, olha, eu omiti um negócio aqui, eu preciso te pedir perdão ali. É nesse sentido, eu preciso arrumar um negócio, com Deus ou com o nosso próximo, receber perdão, dar perdão, reconciliar e seguir por outra rota, não mais a do pecado. Se eu e você, a gente tem dificuldade com isso, irmãos, a gente está andando vazio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vive aos pés do Senhor, com consciência de pecado, e também ela entende, às vezes, a missão que ela tem na vida de alguém, e entende a missão que Deus coloca outros na vida dela. Deus colocou pessoas para te exortar. E colocou você para exortar outras pessoas. Você recebe isso em amor como presente de Deus? Você dá isso como um presente de Deus para outras pessoas? Uma pessoa que vai repreender, irmãos, nunca vai com atitude de soberba e nem de ira. Ela vai chorando o pecado do outro junto, irmão. Ela põe a mão no ombro e ela vai dizer, está doendo em mim. E é com o coração rasgado que eu estou aqui diante de você. Muda a rota, cara. Muda a rota. E a pessoa que recebe diz, Deus, muito obrigado, porque eu não estava percebendo. Alguém precisou, foi um instrumento de Deus para eu perceber. Irmãos, isso aqui tem que ser normal na igreja. Isso aqui é uma realidade na igreja. Isso é uma realidade nos casamentos cristãos. Isso é uma realidade na educação dos filhos. Isso é uma realidade entre um pai e um filho crente, entre um irmão crente, entre um marido e mulher crente, um patrão empregado crente, entre um líder liderado na igreja. Isso é a realidade do reino de Deus. Perdoar e ser perdoado. Mutuamente a gente se pastorear. Se a gente está muito sensível com relação a isso e a gente não tem um chão de santidade nisso aqui, a gente precisa buscar maturidade espiritual na vida cristã. Precisamos adequar e permitir que o Espírito de Deus santifique a nossa escuta e a nossa fala. Estão entendendo isso, gente? Que o Espírito de Deus santifique a nossa fala e a nossa escuta. Ela não pode, eu estou dizendo isso tudo para mim. Eu me incluo muito nisso daqui porque nós precisamos crescer e buscar isso como alvo. O Espírito de Deus dá poder para que isso aqui seja verdade na sua vida e na minha vida. Então, vamos buscar o poder do Espírito para isso. Agora, a Bíblia também, o Evangelho, em segundo lugar, pauta, rege, dirige o nosso relacionamento com Deus. E isso está do versículo 6 para frente, até o final, na passagem lá dos 10 leprosos. Como é que o Evangelho regulamenta, ou rege, governa o nosso relacionamento com Deus? É por meio da fé. O autor de Hebreus já disse isso para a gente. Outras passagens já disseram, o livro de Romanos diz que a gente é justificado pela fé, no que Cristo fez. O autor de Hebreus diz que a fé, a gente precisa se aproximar diante de Deus com fé. Porque é assim que Ele se agrada. Crendo que Ele existe, que Ele é galardoador daquele que o busca. Agora, nesses versículos que a gente tem no Lucas 17, ele traz para a gente alguns aspectos da fé que pautam o nosso relacionamento com Deus. A primeira coisa, irmãos, preste bastante atenção, é o último ponto. A sua fé, você não precisa pensar se a sua fé é a fé, sei lá,
A fé dos reformados, a fé do João Calvino, a fé do Lutero, a fé do Jonathan Edwards, a fé de um pregador top que eu escuto, que você escuta, que é autor do livro tal, regulamentada. A nossa fé, em primeiro lugar, ela precisa ser verdadeira, genuína. E o que é uma fé genuína e verdadeira? Esse tem que ser o nosso foco. Vou usar a palavra preocupação. Sua fé é verdadeira, meu irmão? Mais do que você se identificar com pentecostal, reformado, com não sei o quê, com não sei o que lá, com isso, com aquilo, com batista, a minha fé é reformada. A minha fé, eu quero que ela seja bíblica. Eu quero que ela seja pautada no Evangelho, pela pregação do Evangelho. Eu não quero seguir tendência e moda. Eu quero uma fé, ainda que pequena, mas verdadeira, bíblica, que recebe a palavra e está lá na palavra. Se a palavra disse, é verdade, ponto. Se a palavra diz que Jesus é o caminho, Jesus é o caminho. Se a palavra diz que Deus criou, Deus criou. Se a palavra diz que Deus fez homem e mulher, Ele fez homem e mulher. Se a palavra diz, olha, o que é isso? Quem pensou isso ao longo da história? Eu não sei, mas está na Bíblia. Se a palavra diz que é para perdoar, é para eu perdoar. Se a palavra diz que é para amar até um inimigo, é assim que eu quero buscar. É uma fé genuína, bíblica, centrada na pregação do Evangelho e que persevera. Fé genuína é aquela fé que diz, irmão, você está orando? Estou orando. E vai continuar orando? Vou continuar orando. Orando pela salvação do seu pai? Sim. E quando Deus prepara a oportunidade, eu prego o Evangelho. Mas você não vai fazer mais nada, não. Eu estou seguindo o que a palavra fala. Perseverando na palavra, perseverando no Evangelho. Mas você vai continuar ensinando o Evangelho para os seus filhos? Vou ensinar o Evangelho para o meu filho. Por quê? Porque o Evangelho é saúde espiritual para ele. Mas você vai deixar, você vai ficar no Evangelho? Vou ficar no Evangelho. Não vou abrir mão dele. Por quê? Eu ainda preciso crescer, preciso conhecer, eu conheço pouco, preciso conhecer mais, mas o que está do Evangelho aqui é nisso que eu me agarro e eu não abro mão. Irmãos, a gente precisa, Jesus Cristo está dizendo que para o nosso relacionamento com Deus ser pautado, a gente precisa, primeira coisa, ter uma fé bíblica, uma fé verdadeira, uma fé genuína. E essa fé genuína, olha só a maravilha, olha só a maravilha. Essa fé genuína, diz a palavra, ainda que pequena, ela faz coisas extraordinárias. Ela faz coisas extraordinárias. Nós estamos vivendo num mundo, num momento na igreja cristã em que a fé, ela pode ser amalgamada com um monte de coisa. Amalgamada com um monte de coisa. Uma vez eu tenho uma amigona que não professa a fé em Cristo Jesus, e aí ela me identificou com uma ideologia que eu falei, meu Deus, eu não sou isso que ela está achando que eu sou, não. Como é que eu vou falar para ela que a minha fé não é isso aí? Ai, Cris, eu achei demais, eu li um texto que eu lembrei muito de você, que o que o texto pregava era tudo aquilo que você prega, tão relevante, tão acolhedor. Comecei a ficar preocupado, porque eu falei, tem coisa que o Evangelho não vai acolher, minha irmã. O Evangelho vai dizer não para um monte de coisa. E aí eu falei, o que ela está achando que eu sou? Aí eu tive que sentar, falei, fulano, o que você acha que eu sou? Ai, Cris, eu acho que você é assim, assim, a fé, porque ela conhecia partes, né? Ela nunca me deu a liberdade de sentar, deixa eu falar o que eu creio e eu apresentar e te evangelizar. Ela conhecia uma frase, uma outra coisa, e aí, conversa de café e de corredor, às vezes as pessoas pegam aquilo fora do contexto e levam você para qualquer coisa. Aí eu falei, olha, acho que o que eu vou falar agora, você não vai achar que você não vai querer mais que eu faça parte do seu hall de amigos. Porque a fé cristã para a qual eu entreguei a minha vida, é isso. Tem coisa que é radical. Ela falou, nossa, eu não achava que você era tão radical assim. Pois eu falei, sou radical assim. Na minha vida o Evangelho é radical. E tem coisas que ele corta. E aí, irmãos, dá um medo, né? Pai, perdi a amizade. O Evangelho é o poder de Deus, irmãos. O Evangelho é o poder de Deus. Eu não perdi a amizade, não.
Ela falou, um ponto, ela falou, é radical, vou pensar um pouco nisso, mas achei coerente você buscar viver aquilo que você professa. Irmãos, a gente não tem evangelho mais. É evangelho. É evangelho. E só. Não é evangelho mais uma coisa, evangelho mais outra coisa. Ele não é surdo. Ele não é surdo, mas é o evangelho que é o poder de Deus para a salvação. E o que Deus está pedindo de mim e de você é uma fé verdadeira, centrada na pregação do evangelho e que persevera no evangelho. E que não mistura evangelho com mais nada. E essa fé que evangélica, diz a palavra, é uma promessa, confie nisso, coisas extraordinárias acontecem. Coisas extraordinárias acontecem. Mas olha, Cristiano, a minha fé é genuína, mas é pequena. Pois Jesus agora nivelou pelo mínimo. Um grãozinho de mostarda. É verdadeiro, meu irmão? O Deus vai fazer o céu na terra. Isso não é triunfalismo, teologia da prosperidade. Isso é bíblico. Vai ter conversão como? Prega o evangelho. Vai ter restauração de casamento de que jeito? Põe o evangelho aí. Vai ter educação dos filhos no século XXI, o século do quê? Libertinagem, o que você quiser colocar? Põe o evangelho lá. Põe o evangelho lá. É saúde, é a verdade. Dá conta. O evangelho dá conta de qualquer pauta, de qualquer coisa. E faz calar as ideias dos homens. E denuncia as coisas que se levantam contra toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, diz a palavra de Deus. O evangelho faz isso, irmãos. E o que Deus está pedindo para hoje, para mim e para você, creia nisso, viva, encarne isso. Olhe a vida por essa lente. Então, se a sua fé hoje, você está aqui, e você quer uma grande fé. Meu irmão, volta a uma casa e pensa, eu quero que a minha fé exista e seja genuína. Porque isso é suficiente para que Deus faça grandes coisas. Acabou. Segundo ponto, essa fé genuína, ela não precisa só existir e ser genuína. Ela tem uma lógica, ela se alegra em servir. Ela está lá no versículo 7 ao versículo 10. Jesus Cristo usa um exemplo social que talvez não tenha muita aderência para a nossa sociedade. Ele não está usando esse texto para chancelar a escravidão. Não tem nada a ver. Mas ele está usando um exemplo. Olha, se o Senhor deu uma tarefa para o servo, era comum naquela época o servo terminar as suas atividades no campo ou com o gado por volta das 3 horas e preparar a comida da casa. Então, terminou colheita ou cuidado do gado, agora vai cuidar da casa e preparar a comida. E o que Jesus Cristo está dizendo é, um servo, ele se alegra em fazer aquilo que o Senhor lhe deu a tarefa para fazer. Ele está dizendo, muito obrigado. Muito obrigado. A fé, irmãos, gera na gente contentamento para aquilo que Deus nos deu para fazer. Então, Deus te deu condições de trabalhar e você diz, olha, não é um emprego que eu vou ficar rico, monetariamente falando, mas é uma profissão que eu sei que Deus me fez aqui. Eu estou alegre e feliz por fazer isso aqui. E eu quero fazer debaixo da bênção de Deus. E eu quero ver o meu trabalho ser próspero. Talvez eu esteja fora, aquém ou além, ou na média do padrão de ganho. Aí entra as questões de justiça, de injustiça, e está tudo certo, e leva isso para o direito. Mas aqui dentro, em termos de contentamento, a fé genuína, ela põe em nós o coração de Jesus Cristo que nos diz, muito obrigado, porque eu posso fazer o que o Senhor me deu para fazer. Ainda que seja uma tarefa árdua. Não está faltando poder e graça para fazer o que o Senhor me deu para fazer. Em casa, no trabalho, na igreja, no cuidado do corpo, enfim. Então hoje você está aqui, isso tira da gente, sabe o quê? Murmuração. Por que o Senhor me deu essa escola? Por que o Senhor me colocou nessa faculdade? Por que essa família? Por que essa casa, grande, pequena, nova, velha, antiga? Por que essa igreja? Espero que não. Por que essa igreja? Por que qualquer coisa? E ele diz, Deus, muito obrigado, porque eu estou no que o Senhor me deu.
Vai ser para sempre? Não sei. Eu posso entender que há um momento de mudar? Sim. Mas enquanto o Senhor não faz nada, eu quero ser fiel e servir ao Senhor naquilo que o Senhor me deu. Isso tira da gente murmuração, irmãos. A fé genuína tira da gente murmuração. E você, às vezes, está ali numa coisa que Deus colocou para a gente, e a gente com os olhos em outra, dizendo, meu Deus, mas não faz, não acontece, não abre essa porta, não vai, não vai, não vai. E Deus está dizendo, meu irmão, hoje é o dia de você dizer, muito obrigado, Deus, porque eu estou vivendo algo que o Senhor me deu para viver. E eu estou fazendo algo que o Senhor me deu para fazer. Irmãos, agora eu vou falar da gente. É fácil ficar 13 anos no hotel, monta, desmonta todo domingo? Não, e tivemos fases do hotel. Deus me deu a chance, não falo isso com orgulho não, mas participar de todas. Agora, uma coisa é certa, a gente precisa saber que foi o tempo de sermos fiéis no pouco. E se Deus falasse, vai ser sempre assim. Aí a gente vai dizer, meu Deus, ajuda a gente a encontrar contentamento no Senhor e fazer com fidelidade e amor e excelência aquilo que o Senhor nos deu para fazer. Não é fácil, irmãos. A nossa carne grita. Mas uma fé verdadeira ela nos leva assim para Deus. Deus, muito obrigado por esse emprego. Muito obrigado por esse salário. Muito obrigado pelo plano de saúde. Muito obrigado pela comida que eu vou comer no almoço hoje. Irmãos, a gente vai sair daqui e todo mundo vai almoçar. Se não for, você me procura, que a gente vai fazer você almoçar. Mas se todo mundo chegou aqui, pôde tomar o café. Ah, mas não era o café do hotel. Amém que não era. E está tudo certo quando Deus dá. E se Ele não der, tudo bem. Mas uma coisa é certa, irmãos, a gente tem recebido de Deus. E alguém que tem uma fé bíblica, genuína, pautada no Evangelho, diz, Deus, muito obrigado. Por quê? Porque eu posso te servir naquilo que é teu. É de Deus esse emprego que Ele te deu. É de Deus a casa que Ele te deu para morar. Se não é mesmo, Deus abre uma porta, porque eu quero estar nas coisas que são do Senhor. É de Deus as coisas que Ele fez e a gente vai vendo, olha, Deus, muito obrigado, porque o que me faz ficar num lugar de aperto, não físico, de aperto ou num lugar, num momento de prova, num momento de luta, é saber que isso daqui é teu. E aí você vai se sujeitar e não vai faltar poder para você enfrentar a prova, enfrentar a tribulação. E a gente vai fazendo o quê? Sendo amadurecido por Deus na fé. Irmãos, esse é o alvo. Esse é o alvo de Deus para a nossa vida. Será que a minha fé hoje se alegra em servir, em fazer o que Deus quer que seja feito? Voltemos para Deus hoje em oração, em contrição, e peçamos a Ele a alegria do Senhor, para que a gente possa ter um serviço santo, um serviço alegre. Terceiro ponto, versículo 14, eu esqueci de dar os versículos, me perdoem. No versículo 14, ao vê-los, Jesus disse, vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. A fé verdadeira que rege o nosso conhecimento, nosso relacionamento com Deus, ela é uma fé pautada na obediência. Jesus Cristo falou para os 10 leprosos, olha assim, estava indo para Jerusalém, tinha que sair, o limite da Galileia para... Então, olha assim, ó, sai da Galileia, vai passar por Samaria e chegar em Jerusalém. Pode olhar aqui o mapa virtual, vai fazer isso. Essa rota, quando cruza a Galileia para Samaria, não sabe o ponto que estavam esses 10 leprosos, onde eles estavam. Mas ali vai a passar uma fronteira perigosa para um judeu. Por quê? Porque vai entrar em Samaria. E judeu não pisa em terra de samaritano, porque eles são contaminados aos olhos. Agora, são 10 leprosos que já estão contaminados. Então, pouco importa se eles são judeus ou samaritanos. Porque assim, eles já estão à margem, eles já tinham que passar uma quarentena em termos de saúde, de questão sanitária mesmo, para não contaminar a doença para outro, não passar a doença para outro. E não importa se eram judeus ou samaritanos, mas um deles, diz o texto, o narrador informa para a gente, que todos eles fizeram uma coisa, depois tem um. Todos eles fizeram uma coisa. Jesus Cristo falou, olha, você vai cumprir o que está lá em Levítico. O que está lá em Levítico? Capítulo 14. Vocês, quando tiverem assim, com lepra ou uma doença de pele que causa contaminação em outro pelo contato, você tem que se afastar. Quando passou, sarou, a primeira coisa é você vai procurar um sacerdote, que é ele que vai te declarar puro. E você pode voltar para a vida social.
Eles viram Jesus Cristo e clamaram, Senhor, Mestre, é um clamor de reconhecimento de que Ele é Deus. Jesus, Mestre, nos limpa. E Jesus Cristo disse, vai lá e se apresente para o sacerdote. Jesus pula a etapa. Tá, já está curado, vai lá. E o que eles fizeram? Eles foram e obedeceram. Por quê? Porque Jesus Cristo falou. Uma fé genuína obedece o que a palavra diz, irmãos. Uma fé genuína, ela não põe... Ela vai dizer, eu vou cumprir o que a palavra diz. Eu vou obedecer. Ela se expressa na obediência. Faz o que a palavra, o que o Senhor mandou. Tem o prazer de fazer o que o Senhor mandou. E quando a gente prova, quando a gente faz o que a Bíblia manda, a gente prova de salvação. Eles provaram cura. Eles provaram a salvação o quê? Pela obediência. Pela obediência. Ah, mas é muito difícil, nessa altura do campeonato, as coisas já se infiltraram na minha vida, eu vou ter que desentulhar isso para colocar minha vida no padrão bíblico. Irmão, faça isso pela fé no Evangelho, é uma bênção para você. Vai ter salvação, você vai ver milagres na sua vida, não é milagre do Evangelho, você vai ver restauração, pecado sair, a gente vai ver isso. Então não tenha medo, hoje se tem coisa, meu Deus, entulhou coisa na minha vida, e eu agora não sei como que eu volto 10 casas no tempo, não volta. Peça graça para Deus, Deus, eu quero ir para o padrão da palavra. Vai para o padrão da palavra, obedeça. Você vai provar a salvação. E por fim, irmãos, uma fé que rege o nosso relacionamento com Deus, ela é pautada por gratidão. Versículo 15. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Era samaritano. E Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Você achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? É aí da ideia de que os outros eram judeus e só um samaritano. E ele voltou lá e não apenas ouviu e obedeceu, mas ele voltou com gratidão, dizendo, muito obrigado por aquilo, pela salvação que o Senhor me deu. Uma fé genuína, irmãos, é grato a Deus pela salvação. E aí, meus irmãos, quando a gente, eu vou encerrar aqui, quando eu e você, a gente perde a alegria da salvação, irmãos, a gente perde Deus de vista na vida. Davi passou por isso. Lá no Salmo 51, quando ele adulterou, ele falou, Deus, me dá de volta a alegria da salvação. Irmãos, quando a gente perde a alegria da salvação, a gente perde a bênção de ver a libertação que o Evangelho operou na nossa vida. Como o Evangelho nos redimiu. O que é, a gente perde a noção do quão poderoso é o Evangelho para transformar um pecador num santo. Essas coisas ficam assim, não, eu vou levando a vida cristã, e vou levando, e a gente vira um religioso. A gente fica aquela pessoa que faz as coisas, mas a gente não tem aquele vigor de olhar para si mesmo e dizer, o Evangelho me tirou das trevas e me trouxe para a luz. E Deus me tirou do pecado e me trouxe para o reino do Filho do seu amor. Isso é muita coisa. E aí a gente vai dizendo, Deus, eu estou cheio de direito, o Senhor não respondeu essa oração, o Senhor não fez aquilo, o Senhor não abriu aquela porta, o Senhor não fez aquilo lá, o Senhor não fez aquilo outro. Como se a gente, meu irmão, o mais difícil Deus fez por você, salvar você do pecado. Perdoar os nossos pecados, lavar a gente e deixar a gente puro, santo diante dele, como ele é. Isso é muita coisa. E santificar todas as coisas. Agora, Deus não deu bênção, não fez isso, não fez aquilo. Chore as suas dores diante dele e ele não perdeu o controle de nada. Ele abre a porta que ele quiser, do jeito que ele quiser, e não abre se ele não quiser abrir. Agora, isso nos faz chegar diante dele e dizer, muito obrigado. Porque a maior bênção na minha vida é Jesus Cristo, a salvação que eu recebi dele. A igreja está perdendo, não estou falando da gente, mas precisamos vigiar. A igreja está perdendo essa noção. E aí a gente está querendo receber, e cadê a gratidão? Não é voltar, é a satisfação e dizer, que
cura o Senhor fez em mim. Que cura o Senhor realizou na minha vida. É isso que esse leproso está fazendo. Muito obrigado. Essa obra de me salvar, eu tentei em todas as religiões, eu tentei em falsos deuses, mas agora encontrei Jesus. Busquei em ideologias, busquei em pensamentos humanos, tentei resolver isso por minha própria conta e risco. Mas o que o Senhor fez na minha vida, ver Jesus aqui, não tem coisa, é impagável. Eu vim te agradecer, e eu quero te agradecer constantemente. E eu quero te agradecer constantemente. Uma fé genuína é uma fé que fica constantemente dizendo, adorando a Deus, obrigado, porque mais um dia. Olha o milagre que o Senhor fez na minha vida. Tem um louvor antigo que diz isso. Eu sou um milagre. Um milagre da salvação, irmãos. A alegria da salvação não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Então hoje eu queria que a gente pensasse como a palavra de Deus está humilhando a gente. A palavra de Deus está dizendo que a gente tem que olhar para o nosso irmão e dizer, peraí, eu não quero ser pedra de tropeço, eu preciso dar Jesus para ele. E para dar Jesus para ele, eu preciso ter Jesus. Padrão dos fiéis na palavra, no trato, no espírito, na fé e na pureza. A palavra está dizendo também que eu preciso saber falar e saber ouvir. E que se eu for falar, se eu vou ouvir, eu tenho que ouvir com humildade e falar em humildade, falar e ouvir em amor. A palavra está dizendo que para o relacionamento com Deus, ele precisa ser uma fé. Que fé? Fé bíblica, evangélica, genuína. Que a nossa fé hoje, ela seja limpa de qualquer coisa que está evangelho mais. Se tiver a sua fé, eu gosto, flerto com alguma... Você não tem que flertar com nada, irmãos. É o evangelho de Jesus. Só o evangelho de Jesus. Ah, mas isso aqui parece que o evangelho vai deixar isso aqui para amanhã. Não, ele vai resolver do jeito certo e na hora certa. Então, que a sua fé intelectualmente, a minha fé, isso é uma questão intelectual, de conteúdo. Se a minha fé, ela está amalgamada com coisas que o evangelho não conversa, irmãos, não tenha medo. Deus limpa a minha fé. Limpa a minha fé. Eu não quero ter outras ideias que estão aqui. Mas essa fé também nos coloca nas coisas que Deus nos deu, e não é uma postura de passividade e falta de sonho, não, eu vou ter que aguentar isso aqui. Não, a gente vai ver Deus nisso daqui. É prova, é difícil, mas Deus está lá, Deus colocou essa agenda, enfrenta esse mar, irmão. Ué, Deus colocou essa agenda, mas parece que o mar para mim é sempre maior. Todo mundo pensa isso. Todo mundo pensa isso. Mas Deus é um motivo da gente dizer, Deus, muito obrigado. Vou levantar e vou enfrentar a enfermidade, vou levantar e enfrentar a escassez, vou levantar e enfrentar essa abundância, vou levantar, mas a minha vida e o meu coração estão alegres por poder servir ao Senhor nisso aqui. Uma fé verdadeira, para recapitular, faz o que a Bíblia manda. E vê salvação nisso, prova salvação nisso. E uma fé genuína é aquela que diz, Deus, muito obrigado. Porque a salvação que o Senhor operou em mim, ela constantemente me faz todos os dias agradecer ao Senhor. Como o Evangelho regulamenta e rege o meu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com as pessoas. Não seja pedra de tropeço. Eu não quero ser pedra de tropeço para quem Deus colocou na minha vida. E se eu tenho sido, se você tem sido, vamos a Deus. A Deus em primeiro lugar. E acertar isso com Ele. Não foi para isso que Ele colocou você na vida de pessoas. Não foi para isso que Ele me colocou na vida de pessoas. Ele me colocou e te colocou na vida de pessoas para ser instrumento de bênção. Bênção de Deus. Bênção de Deus. E Deus está comprometido com isso. E você é uma bênção de Deus. Por quê? Porque tem Jesus aí. E Jesus abençoa a vida de quem chega perto dele. Dar Jesus é uma bênção. Mas eu estou vazio de Jesus. Aí, meu irmão, busque o Senhor. Mas eu não tenho Jesus para dar. Então, meu irmão, remi o tempo. Dobre o teu joelho, põe a tua cara no pó, busca o Senhor na palavra e uma vida cheia do Espírito, porque o Espírito vai te encher de Jesus. E você vai ter Jesus para dar. Não tem jeito. Gaste-se. Gaste-se.
Gaste-se para buscar Deus. Seja cheio dele. E ele não vai despedir você de mãos vazias. Ele não vai despedir você de mãos vazias. Vamos buscar? Esse momento de oração, irmãos, é o momento de a gente se comprometer com a palavra. Se você precisar usar esse tempo, a gente precisa desse tempo para confessar, vamos confessar. Se a gente precisa desse tempo para dizer, Deus, quanto tempo que eu não te busco, vamos buscar. Deus está aqui, irmãos. Esse culto aqui, Deus está aqui. Todo ajuntamento do povo dele, ele está lá. E ele está aqui. Mas hoje Deus vai me visitar? Vai visitar você. Claro que ele vai visitar você. A mim, a nós, o seu povo. Porque ele está comprometido com a palavra dele. Ainda que, mas minha fé, ela está meio grão. É o suficiente para que Deus opere. Amém? Ó Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de te buscar, Senhor. Te buscar na oração, Senhor. E buscar na oração com a palavra. Orando a palavra, conforme a palavra. Pedindo, Senhor Deus, ao Senhor o que só o que a tua palavra diz. Ó Deus, nos abençoa, Senhor. Nos abençoa nesta manhã. Nós confessamos o nosso pecado diante do Senhor e queremos te dizer que nós não queremos, Senhor, ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Nós não queremos ser pedra de tropeço na vida de ninguém, Senhor. O Senhor nos deu amigos, irmãos, família, marido, mulher, ó Deus, irmãos em Cristo, líderes e liderados. O Senhor nos deu filhos, o Senhor nos deu, Senhor Deus, discípulos, o Senhor nos deu, Senhor Deus, familiares, pai, mãe, Senhor. O Senhor nos deu, Senhor Deus, pessoas para a gente conviver no condomínio, Senhor Deus, no lugar de trabalho, na escola, Senhor Deus, em tantos lugares. E essas pessoas foram criadas por Ti, Senhor. O que nós queremos dar a elas é nada mais e nada menos do que Jesus. Mas se nós estamos vazios de Jesus, nesta manhã nós pedimos, vem nos encher, Senhor. Vem nos encher com Teu Espírito, Senhor Deus. Enche este povo, enche a minha vida, Senhor. Faze-nos transbordar do Espírito Santo, Senhor Deus, com a palavra, para que tenhamos Jesus em nós, para sermos bênção e não pedra de tropeço. As pessoas não precisam de nós, elas precisam de Cristo na nossa vida, Senhor. Meu Deus, eu peço que o Senhor corrija o que precisa ser corrigido na minha vida, na vida dos meus irmãos. Nós confessamos pecados diante do Senhor. Nós corremos para o Teu altar, Senhor Deus, para Te dizer, ó Deus, que, ó Deus, queremos saber ser repreendidos por Ti em amor, em humildade. E queremos também fazer isso, Senhor Deus, com muito temor, Deus. Ó Deus, com muita humilhação, Senhor. Dá uma palavra Tua para qualquer pessoa, entendendo que no lugar dela nós também estaríamos ali caídos. Mas foi porque a Tua graça nos alcançou. Promove essa atmosfera no nosso meio. Tira barreiras do nosso coração. Tira a dureza do nosso coração, Senhor. Tira, Senhor Deus, ó Deus, uma hipersensibilidade, Senhor Deus, que não é fruto da Tua graça, Senhor. Dá-nos, ó Deus, a graça, Senhor Deus, de vermos o Senhor e por colocarmos Jesus como ponto de convergência. Senhor, ajuda-nos a ter uma fé genuína. Limpa a nossa fé, Senhor, se ela está amalgamada com ideias, com coisas, ó Deus, com coisas que venham da gente, que venham da nossa história, que venham do mundo, Senhor, que venha, Senhor Deus, dos nossos gostos e preferências, ó Deus, da nossa carne. Deus, limpa a nossa fé, que ela seja só bíblica, Senhor. Uma fé genuína, Senhor, ainda que pequena, mas verdadeira, biblicamente, Senhor Deus, definida, Senhor. Ó Senhor, nós pedimos isso, corrige, limpa, Senhor Deus, a nossa mente. Que o nosso, ó Deus, o nosso pensar seja bíblico, Senhor. Senhor, nós pedimos, ó Pai, que a gente não despreze o conhecimento da palavra. Deus, que esse conhecimento da palavra nos coloque, Senhor Deus, como servos do Senhor naquilo que é Teu, com contentamento. Ó Deus, com obediência pronta, porque o Senhor disse, como aqueles 10 leprosos fizeram. Mas que não haja aqui um leproso que voltou em gratidão pela salvação. Restitui para nós a alegria da Tua salvação, Senhor.
Que a gente olhe a obra da cruz na nossa vida e digamos, isso é muita coisa. Custou a vida de Jesus. Tudo se cala diante disso. Meu Deus, que a gente olhe, Senhor Deus, para esse Deus amoroso que mandou seu único filho para morrer por nós naquela cruz. E a gente diga, é aqui, é aqui. É aqui o nosso ponto de alegria, de gratidão, de satisfação na vida. Que o Senhor nos mostra que ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelo resgate de muitos. Senhor, só o Teu Espírito pode avivar isso dentro de nós. Aviva o Evangelho dentro de nós. Para que nós possamos sair daqui, Senhor, com um jugo suave e um fardo leve. Junto com os meus irmãos, eu quero depositar fardos impossíveis da nossa carne carregar. Eu quero jogar fardos pesados para a minha carne, ó Deus, aos Teus pés, Senhor, aos pés da cruz, e dizer, é lá que esse pecado precisa estar. Porque a cruz quem carregou foi o nosso Redentor, Jesus Cristo, e esse pecado precisa ser posto ali. Ó Deus, e nos banha nesse sangue, que nos purifica de todo pecado. E nos dá um jugo suave, um fardo leve. Aviva o Evangelho dentro de nós nesta manhã, Senhor. Alcança Teu povo, Senhor. Alcança-nos, ó Deus. Dá-nos um domingo na Tua presença, uma semana tendo o Senhor como nosso descanso. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.